e vamos dar início ao módulo extra de correlação Price Action do Allbrooks em relação ao método Wyckoff/VSA. Por que /VSA? Porque nem sempre o ciclo acontece, mas nem por isso a gente deixa de aproveitar a oportunidade, porque a gente opera preço e volume. O ciclo de mercado, fase A, fase B, fase C, fase D e fase E, às vezes não são tão claros, às vezes depende de tempo gráfico diferente, mas o VSA estará sempre ali. Da mesma forma que quem opera o Price Action puro, chamam de análise purista, né? Tem gente que chama disso de análise purista. Isso para mim é até novo. Mas quem opera o Price Action puro, sem contextualização de mercado, cara, isso daí tá por fora. Agora, o Price Action do Allbrooks, ele tem contextualização de mercado e ele tem similaridade com o preço e volume, com o VSA e com o método Wyckoff. Beleza? Então, aqui nesse módulo extra, nós vamos ver quais são essas similaridades e essas correlações. A ideia não é ficar enrolando muito, a ideia é ir direto ao ponto. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns setups, né? Alguns setups, entre aspas, que o Allbrooks ele explica e a gente vai tentar correlacionar ele com o VSA e com o Wyckoff, beleza? Então vai ser reversão majoritária de tendência e reversão minoritária, correções, no caso, pullback, retrocesso, rompimento, que são os breakouts, e falso rompimento também, que são as falhas, né? Upthrust, spring, checkout e reversão em lateralidade. Então, isso daqui é o que a gente vai correlacionar. O curso do Allbrooks é um curso muito extenso. Ninguém é autorizado a dar curso no Brasil sem ser o Felipe Aranha. Então, quem quiser o curso completo aí, com várias horas, meses, tem que ir lá no Felipe Aranha, beleza? Ou no site original e fazer direto com o Allbrooks, ok? Vamos lá. Aqui embaixo, a gente já começa vendo a correlação entre reversão majoritária de tendência. Quem quiser ir no site do Allbrooks, tá aqui, ó, clica aqui. Deixa eu clicar para ver se está funcionando. Pronto, aqui você vai cair direto no site do Allbrooks. Aqui você vê os cursos que ele tem, vê as dicas e vê tudo, beleza? Então tá, vamos voltar lá agora. Voltar, até desconfigurou aqui, vamos voltar aqui. Pronto. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai ver. Se você viu o curso todo até agora, você viu que essas figuras aqui é do nosso programa de treinamento, programa de aceleração método Wyckoff, beleza? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma acumulação, um padrão, né, de acumulação. Nós temos um padrão de acumulação e aqui nós temos um padrão de fase A de mercado. Até então, o que nós temos e aqui é isso. Lembrando que Allbrooks desconsidera o volume, só que nós olhamos o volume, porque a gente gosta de saber o que está acontecendo no mercado e o volume nos dá referência como suporte, como resistência. Beleza? Então, o que nós temos aqui para relembrar, recapitular? O que nós temos aqui? Nós temos o mercado vindo uma tendência de baixa, mercado vindo em uma tendência de baixa, tem uma parada preliminar, tem o Selling Climax, onde está marcado o A, ultra volume, pois o mercado faz um rally automático marcando o nosso topo. Aqui nós temos a nossa região, de resistência e nossa região
suporte, beleza? Rompimento da linha de oferta e o mercado entra em uma lateralização. No caso, nós temos a fase A, ele faz um teste aqui também, ele faz um teste e nós temos a fase A e o mercado entra na lateralização. Então aqui nós entramos na fase B e o mercado faz a acumulação. Quando o mercado faz o falso rompimento para baixo e esse movimento é rejeitado, nós temos a fase C, o movimento dentro desse range é a fase D e o rompimento, trabalhando aqui em cima, é a fase E. Ok? Então isso daqui é para você relembrar. Lembrando que existem 12 padrões desse. Esse daqui é o mais básico, né? É a absorção de mesmo nível, então tudo acontece em um nível só. Esse daqui é o mais básico de todos. Aqui nós conseguimos ver que todos os testes após teve a venda climática, depois teve uma absorção no topo e os testes de fundo já foram com menor volume. Tem gente que se confunde em relação a esse volume de linha, mas isso daqui é só para você ter uma ideia. O que vale é o volume de histograma. Aqui é para você ter ideia. A ideia é o quê? Quando está para cima é como se um volume de histograma fosse mais alto. Beleza? Quando está próximo do fundo é como o volume de histograma fosse menor, então indica baixo volume e mais volume. Então isso aqui é bem simples de fazer essa leitura aqui. Ok? Aqui do lado nós temos a fase A, como eu disse, então o mercado vinha num rangezinho aqui, ó, bem estreito, caindo. Venda climática, vamos considerar que tinha bastante volume aqui. Lembrando que existe anomalia. Anomalia quer dizer o quê? Você pode ter muito volume aqui e depois você tem menos volume aqui. Porém, a queda ela é acentuada. Beleza? Mas aqui mesmo em inglês ele está dizendo aqui, ó, geralmente acontece very high volume, muito volume. Então é geralmente, não é sempre. Tem gente que está falando aí que é sempre, e não é. Beleza, então ele faz o rally automático, mesma coisa. Segundo teste, fase A, ok? Então isso daqui é só uma introdução. Por que eu expliquei tudo isso? Porque a reversão majoritária de tendência entra nesses critérios. E às vezes não acontece as fases do Wyckoff, mas porém acontece as condições de VSA. Beleza? Vamos ao próximo slide. Espero que tenha ficado bem entendido aqui. Opa, aqui, que eu acho que está pegando aqui dentro. Beleza, então vamos lá. Reversão majoritária de tendência. Primeira coisa, vamos ler as dicas. Essas dicas serão as características, o que o Brooks leva em consideração. Ele fala que toda reversão, o risco-retorno será 40-60. Então, por esse motivo, você deve pelo menos fazer operações de swing, operações de 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, porque você só vai acertar em 40% das vezes. Ele fala para aguardar o rompimento do canal, que você vai traçar um canal, daqui a pouco a gente vai ver tudo isso. Ele fala para você fazer uma contagem de barras, no mínimo 10 barras, levando em consideração que o Brooks ele opera no tempo gráfico, o menor tempo gráfico dele é 5 minutos, e aguardar o candle de entrada após um pullback na média. Então, nós sabemos que o Brooks também opera usando médias. Ele não usa a média para tomar decisão, mas ele usa a média para saber a força do mercado. Ele fala isso, que se o mercado está caindo, está abaixo da média, força vendedora está para cima, ou um pullback que o mercado faz acima de uma média, quer dizer que os compradores estão ganhando força. Ele usa a média nesse sentido. Beleza? E todo MTR é um topo ou um fundo duplo. O que isso quer dizer? Vocês já viram o treinamento, você já viu o treinamento, então você sabe. Todo MTR é um topo duplo. É um topo duplo ou um fundo duplo. De mesmo nível, nível mais baixo ou nível mais alto. Ele usa essas palavras. Nós sabemos que o Wyckoff usa terminologia em relação à absorção. Então tem absorção de nível do mesmo nível, absorção de nível mais baixo e absorção de nível mais alto.
sempre levando em consideração o volume, beleza? Aqui no caso, o Albrooks não leva em consideração o volume, leva em consideração só a região. Então ele fala que nem sempre topo duplo, fundo duplo vai ser na mesma região, ok? Ele sempre marca com as duas linhas. Então agora vamos dar uma olhada, vamos analisar essa figura aqui, que é a do mini índice, dia 30 de janeiro, beleza? Então tá, então aqui a gente tem, vamos ver se eu marco aqui de branco. Então aqui a gente pode marcar esse canal ou essa linha de tendência mais conservadora, ou você pode marcar essa linha de tendência aqui mais agressiva, pegando esse ponto e esse ponto. Nós sabemos que o canal ele é replicado para pegar algum fundo, então você replica o canal. Não faz sentido a gente pegar esse canal aqui. Se você tivesse pego esse canal, tivesse pegado esse canal aqui, o mercado teria feito o quê? Já rompido a linha de sobrevenda, mas aqui não é para levar em consideração esse canal, você vai levar em consideração o canal mais amplo, beleza? Não faz sentido você querer pegar esse canalzinho aqui. Então vamos lá. Ah, por que não faz sentido? Porque fica um range muito estreito, beleza? Vamos lá. Então o mercado veio caindo. Outra coisa também, o que ele fala muito. Depois eu vou dar as dicas aonde você vai encontrar mais informações sobre o método Albrooks aí, né? O price action do Albrooks. E conforme você for vendo, for lendo, você vai ganhar mais experiência. O que acontece? Ele fala muito de wedge. Se você já estudou, você sabe que ele fala muito de wedge. O wedge, em inglês, é cunha. Então, ele sempre está marcando pontos. Ele sempre marca os pontos. E ele fala que 3 pontos são mais do que suficientes para determinar uma possível reversão de tendência ou cansaço do movimento. Talvez não tenha uma reversão, mas talvez entre o mercado, entre uma lateralização. Então, ele sempre está marcando esses pontos. Esses pontos, na nossa metodologia, é o que nós chamamos de SOT, encurtamento do impulso. Inclusive, tem um indicador OHLC, que ele faz isso para a gente. Então, ele vai marcando os novos fundos e a gente consegue ver a distância. Só que o que a gente usa para auxiliar na gente? A gente usa o volume. Então, você vai diminuindo o volume em relação à distância, a gente consegue ter essa percepção. O Brooks não usa o volume. Então, vamos lá. Aqui, eu não consigo ver a formação da fase A. Eu não consigo ver a formação da fase A. Por mais que você fale que tenha aberto em gap, entrou um volume, aqui é um volume, porém é um volume lateral, não é um volume contínuo. Isso daqui é mais um volume de uma condição no tempo gráfico menor, de checkout do que volume climático. Beleza? Então, aqui eu não vejo uma fase A clara. Porém, no VSA, você pode simplesmente observar aonde tem mais volume e seguir o volume, beleza? Então, a gente tem esse volume alto. Aqui eu deixei uma linha, uma média móvel de 20 períodos, para determinar volume também. Mas aqui vamos levar em consideração somente a questão da coloração do Bery volume, ok? Para ficar mais intuitivo ainda. Aqui, ó, para ficar mais intuitivo. Então vamos lá. O que o Albrooks fala, que a gente acabou de ler. Então você tem que esperar o mercado fazer o quê? Romper linha de tendência. Vou pegar uma cor neutra aqui. Romper canal. Beleza, mercado fez o quê? Rompeu o canal. Contagem mínimo de 10 barras. Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai contar 10 barras. Beleza, contou 10 barras. Depois, rompimento a favor da linha de tendência. No caso, ele rompe a linha de tendência, não, desculpa. Ele rompe a média móvel
e tem um gap entre a média móvel e o preço. Isso quer dizer que o mercado está forte para o lado oposto. Então, isso favorece a sua leitura de reversão majoritária de tendência. Como eu disse, isso fazendo a leitura da metodologia do price action do All Brooks. Beleza, então ele fala depois que você pode ter fundo duplo, aqui ó, seria o mesmo nível, um fundo mais alto ou um fundo mais baixo. O mercado poderia ter vindo aqui para voltar a subir. Ok? Beleza, então muito claro. E ele espera uma barra de sinal forte. Acabou que eu não coloquei aqui. Um candle de sinal forte. Então aqui nós teríamos esse candle que a gente chama de candle de ignição. Então o mercado puxou uma pernada, puxou uma segunda pernada, o mercado está forte, ele rejeitou, ele já fez um fundo duplo, aqui no caso, mais alto, ele já rompeu a linha de tendência, já fez mais 10 candles, então aqui você está em condição dentro do setup do All Brooks para você fazer a compra. Tanto ali quanto aqui você poderia estar fazendo essa compra também. Aqui é um candle forte, porém ele não fechou na máxima. Ele deixa ali 40%. Lembrando do VSA, a gente tem aquela regra de um candle forte, ele é considerado fechando acima menos de 30% da máxima. No máximo, menos de 30% da máxima. Beleza? E aqui esse candle ele fechou bem justo. Então aqui você teria essa compra. Beleza. Legal. Então esse aqui seria o setup de reversão majoritária de tendência. Você teria feito essa compra aqui. Agora vamos converter isso daqui para a nossa metodologia, Wyckoff e VSA. Vamos lá. No VSA a gente vai ficar de olho nesse volume aqui, que foi o volume mais forte. Depois a gente vai ficar de olho no acumulativo e volume, que a gente está vendo que o mercado está caindo e o volume está diminuindo. A gente consegue ver isso pelo SWOT. Então o mercado está desacelerando. Essa desaceleração do mercado faz a gente pensar na possível compra, realmente. A gente vai olhar a questão da amplitude, quanto que o mercado já andou, para ver se vale a pena essa possível compra. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, mercado sem volume na queda, então não tem interesse vendedor nessa região. Aqui, o mercado faz esse candle de força. Depois de romper a nossa linha de tendência, que nós usamos a linha de tendência também, nós usamos o canal também, então ele rompeu, está trabalhando ali, ele faz um candle de força. Beleza? Aqui você poderia estar usando a VWAP, o mercado, talvez a VWAP fazendo isso daqui também, então você teria a posição dos comprados mais forte do que a posição dos vendidos, que o mercado está trabalhando acima da VWAP, isso também nos dá força para quem quer fazer a compra, beleza? E aqui determinaria também o melhor movimento para você poder fazer essa compra aqui. Aqui a gente tem essa questão da defesa do volume, porém, tanto que houve essa rejeição, provavelmente essa rejeição aqui, ó, não foi à toa, essa rejeição aqui foi justamente em relação a quem estava por aqui, e depois o mercado rompe também com um candle gigante e volume gigante também, beleza? Volume ultra elevado. Então essa condição aqui, você pode fazer essa compra, achando que o mercado possa fazer somente esse movimento. Aqui entra na questão de gerenciamento de risco. Você vai entrar aqui, faz parcial, stop, esperando o que o mercado vai fazer. Aqui eu estou falando somente nessa condição que a gente está olhando, a gente não está olhando o gráfico mais para trás para saber a contextualização toda do mercado. Se tem muito tempo que ele está para cima, muito tempo que ele está para baixo, aonde que essa região aqui dentro de um market profile,
onde que ele está defendendo, se é uma região muito importante e possa fazer a gente acreditar que esse movimento aqui é um movimento de rompimento e não ficar baseado somente nesse volume. Eu estou falando nessa questão aqui porque é o que a gente está vendo agora nesse momento. Beleza? Por isso que a operação é feita em contextualização, não somente no setup. Que eu diria, rompeu a média, fez o pullback na média, fez aqui e comprou. Não, realmente não é isso. Beleza? Vamos lá. Mas aqui tinha uma boa característica desse movimento de alta. Então aqui a gente acabou de correlacionar a reversão majoritária de tendência do All Brooks e uma entrada baseada em VSA. E aqui nós não tivemos uma fase A bem clara do Wyckoff, do método Wyckoff. Não teve a questão de um ciclo. Aqui é os 5 minutos, talvez no gráfico de 1 minuto, no de 2, um gráfico de segundos, talvez aqui você tenha tido essa percepção de ciclo de mercado, mas aqui nós não tivemos. Como eu falo, o mercado ele é fractal, então a questão do ciclo, às vezes a gente tem que aumentar o time frame para a gente poder identificar aonde o mercado está e o que ele está fazendo. Beleza? Vamos agora para uma segunda imagem. Aqui é a questão de uma reversão minoritária de tendência. O que é uma reversão minoritária de tendência? Quando eu falo que o mercado ele pode fazer o quê? Um ciclo completo e acabar em uma correção, o mercado pode fazer isso aqui, ó. Aí trabalha aqui dentro, faz falso rompimento. Opa, aqui, aqui. E depois ele volta. Pronto. Isso aqui seria uma reversão minoritária. No sentido de que, para a gente que opera para esse volume, isso daqui é uma reversão, de correção. Ele fecha um ciclo completo até a fase D, mas ele não dá continuação na fase E. Depois o mercado vem e cai. Beleza? E isso também tem, não igual, mas parecido, quando você está operando o All Brooks. Aqui é a mesma coisa. Então, mesma leitura. Rompeu a linha de tendência ou canal de baixa. Beleza? Rompeu o canal de baixa. Você conta 10 candles. Você tem os candles trabalhando acima da média móvel e você espera um candle de sinal de força, que no caso aqui você não teve esse candle de sinal de força para você fazer a sua compra, beleza? Mas aqui você consideraria uma reversão minoritária de tendência. Depois o mercado cai mais um pouco e a gente não sabe o que acontece, beleza? A gente que opera, mesma questão, que opera o preço-volume, o mercado faz esse movimento aqui acentuado e aqui nós tivemos uma briga de volume entre comprador e vendedor, tanto que uma barra branca e uma barra vermelha. Da mesma forma que eu fiz lá na outra imagem, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente marca essa região. E aqui nós conseguimos ver que o mercado, quando ele testa essa região, aqui nem faz candle de força para cima. Aqui simplesmente ele testa a região, quem estava aqui ganhou a briga e continuou jogando o preço para baixo, pelo menos momentaneamente. A gente tem os candles cinza, que são candles fracos. Aqui tem um candle de possível ignição, que é o candle branco, que é ignição no final de movimento. Depois mais candle branco, poderia ser um gatilho. Aqui mesmo poderia ser um gatilho. Você tem então possível movimento na queda, não tem possível movimento na alta. E aqui você também tem o cumulativo volume te indicando que o movimento não ganhou força na compra. Beleza? Então é um movimento parecido, bem bonito, que, olha só, subiu, só que naquele outro ele cai aqui, correto? E isso dá continuidade. Cadê? Isso. Aqui ele cai, ó, a mesma coisa, uma pernada, duas pernadas, só que o outro ele vem e cai e a gente não tem candles vermelhos de força, candles de ignição de compra. E nessa questão aqui, a gente tem candles de ignição de venda. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira aula
Foi a primeira aula correlacionando o método Wyckoff e Price Action do Al Brooks para você entender a reversão majoritária de tendência e reversão minoritária de tendência. Então, se você está com dificuldade de fazer operações olhando somente o volume, você pode acrescentar os setups, né, entre aspas, do Al Brooks. Então, vamos mais uma vez, é a terceira vez, para entrar de vez na sua cabeça como que o Al Brooks faz a reversão majoritária ou minoritária. Faz não, né? Como que ele lê a reversão majoritária ou minoritária de tendência. Vamos lá. Primeiro, rompimento de canal. Agora vamos usar até essa linha aqui maior. Vamos lá, rompimento de canal, contagem de 10 candles após o rompimento, os candles trabalhando acima da média móvel, um gap entre a média móvel e o preço, e o candle de ignição, candle de sinal. Beleza? Então, isso daqui é o setup do Al Brooks de reversão majoritária de tendência. Lembrando que ele mesmo fala, isso daqui funciona somente 40% das vezes. Isso daqui vai funcionar 40% das vezes. Então, quando você entrar numa operação dessa, você precisa deixar o trade correr 2, 3, 4, 5 vezes. Beleza? Às vezes vai dar errado, você vai entrar numa minoritária, não vai saber, e às vezes isso vai acontecer. Então, ele fala que para diminuir 60% das vezes, você vai sair ou no 0 a 0 ou com pequenas perdas, porque você vai ajustar ali o seu stop. Beleza? Então, era isso. Essa aqui foi a primeira aula. Vamos à nossa segunda aula agora. Valeu!